Meninas jovens como ela, que não sabiam de onde vinham, moravam lá. Também havia órfãos e crianças abandonadas acolhidas pela igreja. Algumas até vendidas pelos próprios pais. Lá, ela aprendeu boas maneiras, canto e leitura, mas, assim que se tornou adulta, foi mandada embora da abadia. Ao relembrar o passado, Wendy sente um arrepio percorrer sua espinha. Nightingale imediatamente a abraça para oferecer conforto e calor, e Wendy retribui o abraço da amiga. Então ela continua explicando que passou cerca de 10 anos lá até que aquele dia fatídico chegou. A professora de Wendy a arrastou à força até uma cela de prisão naquele dia, onde ela foi abruptamente jogada em um cômodo mal iluminado. A mulher severa que a lançou lá dentro avisou Wendy para não fazer perguntas e apenas aguentar. Com essas palavras secas, ela bateu a porta, deixando a pobre Wendy sozinha na escuridão. Enquanto Wendy olhava ao redor, uma sensação gelada de pavor tomou conta dela. Havia padres com chicotes nas mãos já espancando impiedosamente outra garota. Quando eles voltaram sua atenção para Wendy, um calafrio aterrorizante percorreu sua espinha. Aqueles indivíduos imundos e vis pareciam satisfeitos por ter mais uma vítima. Assim que a outra garota perdeu a consciência por causa da tortura, eles voltaram sua atenção para Wendy. Eles se aproximaram dela como demônios, com os olhos brilhando de intenções doentias. Para eles, ela era apenas mais uma garota do coral com um corpo desenvolvido, pronta para seus desejos cruéis. Eles avançam sobre ela, agarrando-a pelos cabelos longos, enquanto lágrimas escorrem involuntariamente pelo seu rosto. O Brutamontes a joga contra o portão, cobrindo sua boca com a mão e avisando para não fazer escândalo nem gritar, porque logo tudo aquilo vai acabar. Enquanto esse sujeito imundo desvia a mão por baixo de sua saia, a alma de Wendy se despedaça, seus olhos ficam vidrados. Enquanto o homem vil se diverte, um soco repentino acerta em cheio seu rosto, quebrando seu pescoço e o jogando no chão, onde o sangue começa a se acumular ao redor dele. Quem desferiu o golpe fulminante não é ninguém menos que a mesma garota que suportou a tortura deles por tempo demais. Ao vê-la livre de suas amarras, o outro cara avança contra ela, mas com um único soco, ela abre um buraco na barriga dele. Então, com as próprias mãos, ela derruba o outro também. Wendy está completamente apavorada com toda essa loucura. Um dos homens saca sua pedra do julgamento divino, se perguntando se ela despertou seus poderes. A mulher levanta sua perna ridiculamente longa e elástica e a desce com força sobre a cabeça do homem, destruindo completamente o cérebro dele. Quando todos os sacerdotes já estão no chão, Wendy ainda treme de medo enquanto a outra garota caminha calmamente em direção ao portão, ficando de pé de forma desafiadora enquanto cavaleiros invadem a sala. A visão dos homens mortos deixou a mulher que chegava completamente chocada. Ela desaba no chão de terror e um dos cavaleiros balança sua espada, mas a garota desvia de todos os ataques com facilidade. O cavaleiro continua avançando contra ela, mas a garota agarra sua mão e a torce com tanta força que arranca do corpo dele. O outro soldado perto do portão fica paralisado de choque. Sem hesitar, ela salta e o despedaça antes que alguém possa piscar. A notícia se espalha como fogo de que há um demônio na cela, e essa garota enfrenta cada cavaleiro como se não fosse nada, enquanto Wendy apenas assiste horrorizada. Ela é implacável, apunhalando o cavaleiro pelas costas com sua lança sem demonstrar nenhuma emoção no rosto. Mais soldados aparecem tentando cercá-la, mas quando eles avançam, ela fica séria, balançando sua espada tão rápido que vira um borrão, cortando-os como se fossem nada além de pepinos. Enquanto isso, a apavorada Wendy rasteja até o corpo de sua professora, pega a chave de que precisa e, com isso, o flashback termina. Wendy explica que, graças àquela garota, conseguiu escapar da abadia. Usando algumas moedas de prata que pegou dos mortos, ela vagou até chegar à região do Vento do Mar. 2 anos depois, ela despertou e se tornou uma bruxa, encerrando assim sua história. Mais tarde, ela soube que a igreja encobriu o incidente, alegando que foi um incêndio. Ela não sabe o que aconteceu com aquela garota ou com as outras meninas abandonadas na abadia. Nightingale ficou profundamente comovida com a história de Wendy, pois conseguia se identificar com sua dor. Ela segurou a mão da amiga, oferecendo o calor e o carinho de que ela precisava. Na cena seguinte, temos o careca ficando todo vermelho, como se estivesse irradiando uma aura carmesim intensa. Nosso melhor cavaleiro, Carter, está enfrentando ele e parece estar tendo sérias dificuldades. Parece que o príncipe deu para esse careca aquela pílula de aumento de poder para ver se ela realmente funciona ou se é só conversa fiada. Pelo jeito que nosso cavaleiro está tendo dificuldades, essa pílula com certeza é potente. Anna está animada ao ver esse prisioneiro conseguindo segurar as pontas contra Carter, que é um dos cavaleiros mais fortes que existem. O príncipe Roland também está impressionado, percebendo que o padre não estava mentindo afinal. Ele só pode imaginar o tipo de poder de combate que um cavaleiro treinado teria se tomasse essa mesma pílula de aumento de poder. Esse cara aparentemente aleatório está dando trabalho para o Carter, mesmo sem ser cavaleiro ou soldado.
Conforme a luta continua, nosso cavaleiro finalmente acerta um golpe crítico, fazendo o cara de vermelho cuspir sangue. No entanto, ele se recupera rapidamente e parte para cima do Carter de novo, que reage e o desarma com um único golpe. O cavaleiro reconhece a habilidade do homem e pede outra espada, mas nesse momento o homem furioso percebe pessoas assistindo do alto do muro. Quando ele cruza o olhar com o príncipe, sua fúria aumenta ainda mais e ele imediatamente se volta para ele. Vendo essa ameaça à vida do príncipe, o cavaleiro ordena que o soldado atire no prisioneiro e imediatamente o atirador rapidamente dispara, enchendo as costas dele de balas. No entanto, o cara parece não ser afetado pelos tiros, então Carter rapidamente ordena que seu soldado traga seu cavalo, mas já é tarde demais. O prisioneiro assume uma posição e, sem esforço, salta mais de 9 metros no ar. Quando ele está prestes a atacar nosso herói, Ana intervém e usa seus poderes de fogo para começar a torrá-lo vivo. Quando isso não é suficiente, Nidhingale se junta rapidamente, cortando com sua espada para imobilizá-lo. Aquele maluco causou uma baita confusão, mas felizmente Nana estava lá para cuidar rapidamente dos feridos e ninguém se machucou gravemente. Quanto ao prisioneiro que tomou a pílula, apesar de ganhar uma força incrível, parecia que ela tinha efeitos colaterais bem sérios. Segundo Nidhingale, os sintomas no corpo dele eram parecidos com os de alguém que engolia uma pedra divina de julgamento. Mesmo com esses efeitos colaterais, se a igreja tem esse remédio, não é difícil imaginar que um dia eles se tornem uma grande potência. Não é à toa que a magia de fogo da Ana não fez muito efeito contra aquele cara, especialmente se há vestígios da pedra divina de julgamento nessa pílula. Tudo isso é só especulação da minha parte, já que essas traduções porcarias não explicam as coisas direito. De qualquer forma, o príncipe aprendeu hoje que a disposição da igreja em vender esse tipo de coisa sugere que eles não têm medo de retaliação do novo rei depois que Grey Castle se reunificar. Isso só significa que eles têm algo ainda mais forte do que essas pílulas, por isso não se importam se alguém usar essas pílulas contra a igreja. Este ano, o príncipe inicialmente planejava focar em educação, agricultura e produção. Mas agora, pesquisa e desenvolvimento de armas estão se tornando prioridades máximas. Ele está planejando produzir armas de fogo de retrocarga porque são mais fáceis de fabricar. Quanto aos cartuchos, tudo o que ele sabe é que envolvem algo chamado fulminato de mercúrio. Provavelmente ele vai precisar de muito dinheiro para pesquisa, reunir alquimistas e montar laboratórios. Enquanto o príncipe está perdido em pensamentos, as garotas o tiram do devaneio, lembrando que já está ficando tarde e é hora de ir dormir, e que continuarão o trabalho amanhã. A Nidhingale já cochilou, provavelmente cansada de todas aquelas aulas chatas de álgebra. Todos sorriem ao vê-la dormindo tranquilamente, parecendo mais vulnerável do que jamais a tinham visto antes. O príncipe pega alguns cobertores e a cobre delicadamente. Ele fica feliz em vê-la descansando tão tranquilamente, considerando o quanto ela costuma ser atenta e agitada. Um pouco de relaxamento não faz mal a ninguém. Enquanto isso, Ana usa seus poderes mágicos para preparar um pouco de água quente em seu quarto. Quando a água atinge a temperatura perfeita, ela tira a roupa e entra na banheira, aproveitando um banho relaxante. Ela não pôde deixar de admirar o nosso herói. Enquanto pessoas comuns normalmente só tomam banho uma vez por mês, o príncipe garante que todos tomem banho diariamente com água fresca. Ela fica feliz que seu príncipe seja diferente do que leu nas histórias. Ela se lembra de como ele explicou que tudo no universo é feito de incontáveis bolinhas, e que para ver essas bolinhas, é preciso dar um zoom de milhões de vezes. O calor e o frio são apenas o quão ativas essas bolinhas estão. Se elas estão se movendo muito, as coisas ficam quentes. Se elas não estão se movendo muito, as coisas parecem frias. Parece que estamos falando de átomos aqui. Ana fica curiosa e quer espiar dentro do seu próprio fogo verde para ver essas bolinhas. Ela se concentra intensamente e começa a flutuar em algum lugar no espaço. Uma energia verde gira ao seu redor, e eu literalmente não faço ideia do que está acontecendo aqui. Quando ela finalmente volta à realidade, vê que sua magia ficou vermelha, mas eu ainda não faço ideia do que está rolando. Na manhã seguinte, Roland está mergulhado em um sonho com batalhas envolvendo tanques e aviões. No sonho, ele está conquistando o mundo com mechas e poder militar de ponta. De repente, a voz da Nidhingale interrompe seu sonho vívido, e ele acorda grogue. A primeira pergunta que ele faz ao abrir os olhos é se chegou uma nova bruxa na cidade. Nidhingale responde que não e lembra a ele que as habilidades da Ana mudaram de novo. Essa notícia deixa o príncipe sonolento completamente confuso, porque Ana já atingiu a idade adulta. Ele desperta de vez quando uma toalha molhada bate em seu rosto e Nidhingale o apressa para ir logo ver Ana e conferir sua última transformação. Ela descreve como uma forma mágica impressionante, quase palpável. Logo depois, eles começam a descer em direção ao escritório.
No caminho, Nidhingale revela que, quando encontrou Ana em seu quarto, ela estava sentada à mesa cercada de objetos de metal. Naquele momento, ela ficou tão chocada que deixou o pão cair da mão ao ver que os poderes mágicos de Ana haviam mudado internamente e havia um cubo dentro dela. O príncipe fica confuso com a menção de um cubo e pergunta o que é isso. Nidhingale explica que, quando uma bruxa desperta, sua magia inicialmente aparece como uma névoa fina. Com o tempo, ela se transforma em um gás rodopiante de várias cores. A de Wendy é branca, a de Lady Leaf é verde. Ana sempre teve muita magia, que só aumentou depois de atingir a idade adulta, e sua cor era verde escuro. Mas agora, sua magia assumiu a forma de um cubo do tamanho de um punho que é completamente opaco, como matéria sólida. Assim que todos se reúnem no escritório, Ana imediatamente se volta para o príncipe, e sem hesitar, ele pergunta o que está acontecendo. Ana conta que, na noite passada, ela estava pensando sobre o que aprenderam na aula sobre o universo inteiro ser feito de pequenas bolinhas. Ela imaginou suas chamas verdes como sendo feitas dessas bolinhas, e então começou a mexer nas correntes que as mantinham unidas. Ela remodelou e reconectou tudo, transformando completamente as chamas em algo parecido com seda preta. Agora, ela consegue controlar isso com a mente, usando para cortar lingotes de ferro. Usando suas habilidades em matemática, ela até cortou um quadrado perfeito. Ela praticamente implora por um afago na cabeça por sua nova conquista. O príncipe então pede para ela mostrar suas novas habilidades pessoalmente. No mesmo instante, ela invoca seus poderes sombrios. Quando nosso herói pergunta se ela consegue mudar a forma, ela estala os dedos, aquilo se transforma em um cubo, deixando todos impressionados. Em seguida, ela recolhe seus poderes e os molda em fios. O garoto tenta tocá-los, para sua surpresa, eles são palpáveis. Ele pergunta se ela consegue deixá-los mais finos. Ela faz que sim com a cabeça, dizendo que consegue, mas avisa que eles são afiados o suficiente para cortar quem os tocar. Apesar de parecerem delicados e finos, esses fios são na verdade bem resistentes. Diferente das chamas verdes dela, ela consegue controlar a temperatura de diferentes partes da chama. Bem, nosso herói parece ter percebido que seu palpite estava certíssimo. Magia é só uma outra forma de energia, e tudo depende de como uma bruxa canaliza e controla essa energia. As possibilidades são infinitas, dependendo de quão bem conseguem manipulá-la e do que conseguem imaginar. Por exemplo, imagine tentar descrever um avião para alguém que nunca viu um. É difícil. Então, os únicos limites para a magia são o que uma bruxa sabe e o tamanho da sua imaginação. Quanto mais elas entendem sobre o mundo, mais forte a magia delas pode se tornar. Ana percebeu que tudo é feito de partículas minúsculas, e esse entendimento a ajudou a compreender como suas chamas funcionam e como essas partículas se encaixam, então agora ela consegue remodelar essas partículas para criar coisas diferentes. E, finalmente, nosso herói lhe dá um merecido tapinha na cabeça pelo excelente trabalho. Em seguida, ele declara com firmeza que já tomou sua decisão. Todos na União das Bruxas vão participar das aulas de estudo. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, e o príncipe nomeia Astro como professora de iluminação para todos. Ela levanta dúvidas sobre se conseguirá dar conta do papel, enquanto Nidhingale, que não é muito de estudar, tenta sair de fininho. Mas o meu camarada lança um olhar mortal para ela, que a faz parar na hora. Irmão Moon também expressa preocupações sobre sua capacidade de desempenhar esse novo papel. Nosso herói a tranquiliza dizendo que o conhecimento pode potencializar suas habilidades e abrir novas oportunidades. Ele anuncia com confiança que eles vão estudar depois do jantar de segunda a sexta, começando pelo básico da leitura e escrita, porque, como ele mesmo diz, aprender pode mudar totalmente o seu futuro. Mas parece que Nidhingale ainda não está muito animada com isso. Na cena seguinte, vemos o príncipe Roland informando a um cavaleiro que vai começar uma granja de aves com galinhas e patos. Ele destina um terreno na fronteira oeste para a granja e pede ao cavaleiro que também ensine os outros a criar animais. Ele avisa que, se a granja não der certo, o cavaleiro será enviado para trabalhar nas minas da encosta. Assim que o atual sai, o príncipe chama a próxima pessoa. É então que Nidhingale intervém, questionando por que os cavaleiros estão sendo colocados para cuidar de animais, já que deveriam escolher algumas pessoas com educação básica para se tornarem professores. O príncipe explica que todos os cavaleiros têm hobbies comuns. Como a demanda por essas habilidades, ele decidiu deixá-los seguir o que sabem fazer de melhor. A dama chama o próximo cavaleiro, e ele se apresenta imediatamente. Esse parece ser bem instruído e refinado. Apresentando-se como Ferlin Altec, ele está realmente feliz pelo nosso herói ter assumido o comando da Fortaleza Longson. Ele agradece ao príncipe e se oferece para ajudar, dizendo que é só avisar caso precise dele. Meu camarada fica totalmente assustado ao ver esse cara demonstrar tanta lealdade, especialmente porque ele é um cavaleiro do Duque Rion.
É aí que Ferlin Altec fica sério e solta a bomba de que costumava ser o principal cavaleiro do Duque Guion e jurava lealdade apenas a ele. Mas ele abusou do poder, cometeu inúmeras injustiças nos territórios do Oeste e até tomou sua esposa à força. Por isso, ele está esperando uma chance de derrubá-lo. Então, mesmo não tendo conseguido matar aquele desgraçado pessoalmente, agora ele está feliz que outra pessoa o fez. Nosso herói então pergunta ao homem se ele é alfabetizado e sabe ler e escrever. O cavaleiro responde que sim, e sem perder tempo, Roland decide tornar esse cara o professor. E não só ele vai ganhar uma casa por esse trabalho, como também vai receber um salário gordo. Ferlin Altec pergunta se isso significa que todos os analfabetos vão acabar nas minas, ao que nosso herói faz que sim com a cabeça. O cavaleiro então expressa preocupação sobre pessoas com mais de 50 anos não serem aptas para trabalho nas minas. Ele afirma que há um cavaleiro chamado Alon, e ele também tem mais de 50 anos. Nosso protagonista esclarece que não vê ninguém como escravo e, além disso, as minas têm máquinas a vapor para ajudar. Além do mais, os trabalhadores têm folga nos feriados. Ferlin Altec de repente se levanta, fazendo Nidhingale se assustar um pouco. Mas tudo que ele revela é que sua família tem um mapa do tesouro passado de geração em geração. O tesouro ao qual o mapa aponta está na Floresta Nebulosa, a noroeste daqui, e nosso príncipe parece ser o único que pode visitar esse local nos territórios ocidentais de hoje. Ele revela que seu pai nunca deixou que ele tocasse no mapa, mas ele conseguiu dar uma olhada e pegá-lo, porque está determinado a encontrar esses tesouros. As imagens no mapa resistiram há muitos anos sem desbotar, claramente não foram desenhadas por algo comum. Assim que conseguiu o mapa, ele saiu silenciosamente do território para começar sua caçada ao tesouro, mas seus planos foram interrompidos quando se tornou cavaleiro do Duque. Ele implora ao nosso herói que considere o mapa e liberte o velho cavaleiro Alon. Nidhingale tranquiliza nosso herói dizendo que esse homem está falando a verdade, levando o príncipe Roland a concordar em considerar o pedido e pedir para ver o mapa. Quando o príncipe examina o mapa, ele fica completamente surpreso ao ver que ele aponta para um lugar chamado Tequila. Senhorita Sfrol comenta que, se a representação do mapa for precisa, é uma coincidência incrível, porque os símbolos no mapa correspondem a locais registrados em livros antigos. Isso sugere que a igreja uma vez construiu uma cidade no meio das planícies para se defender contra os demônios. No entanto, não está claro por que a igreja decidiu apagar essa parte da sua história. Se Tequila também contiver ruínas subterrâneas como as encontradas na Floresta Oriental, eles podem descobrir pistas, como por que a igreja esconde a existência dos demônios, suas antigas batalhas contra eles e por que perseguem as bruxas como se fossem descendentes de demônios. Nidhingale decide ir até a casa do cavaleiro para investigar mais a fundo, na esperança de encontrar mais pistas. No entanto, nosso herói alerta de que isso pode não ser uma boa ideia. Se uma família guarda um mapa do tesouro, é provável que sua casa contenha pedras divinas de julgamento. Como eles não conseguem chegar a Tequila no momento, ele sugere deixar essa aventura para o futuro. A localização do hexagrama fica a cerca de 50 quilômetros de distância, podendo ser alcançada em um dia pela irmã Lightning. Então ele decide enviá-la para explorar a área primeiro. Por enquanto, ele muda o foco para as minas da encosta norte, deixando o mapa do tesouro de lado para depois. Antes de seguir para as minas da encosta norte, ele instrui Lady Scroll a ensinar o alfabeto fonético para todos esta noite. Se precisarem de mais materiais didáticos, ela pode pedir para Saria, que virou praticamente uma máquina de impressão. Em seguida, ele revira uma gaveta destinada a um presente para Lady Scroll. Primeiro, ele abre a gaveta errada, que contém os lanches escondidos pela Nidhingale, o que a deixa totalmente envergonhada por algum motivo. Mas logo ele pega uma caixa de outra gaveta e a entrega para Sister Scroll, dizendo que é para ela. Ela abre a caixa ansiosamente e encontra um lindo par de óculos dentro. Nidhingale intervém, apontando que Lady Scroll já tem uma visão perfeita, questionando a necessidade dos óculos. A isso, nosso herói explica entusiasmado que simplesmente adora garotas de óculos. Considerando o papel dela como professora, os óculos a fariam parecer mais intelectual e bonita ao mesmo tempo. E vendo ele todo empolgado com os óculos, Nidhingale não pôde deixar de achar o fetiche dele meio estranho. Finalmente, quando nossa garota estudiosa coloca os óculos, meu público vai à loucura com o quanto ela ficou linda. Estou falando de você. Se você é fã de um estilo sofisticado, talvez queira pausar agora. Seguindo em frente, nos encontramos em North Slope, onde o príncipe fica totalmente surpreso com esse tubo de aço super comprido. Ele fica realmente impressionado com o quão perfeito ele é, até na espessura e tudo mais. Ana sorri com um elogio, enquanto nosso herói fica bem impressionado com a nova habilidade dela de portar coisas com precisão usando seus fios mágicos. Com a ajuda da Ana, a indústria da cidade vai dar um salto enorme, e ele já está até pensando que em breve eles poderiam começar a fabricar roupas íntimas de primeira para as bruxas.
Mas aí a Nightingale comenta que, apesar dos poderes da Ana terem melhorado bastante, o fio mágico dela só alcança 10 passos. Ao mesmo tempo, a Ana tem certeza de que na verdade são 15, o que deixa nosso herói coçando a cabeça de confusão. Depois de comparar o comprimento das pernas delas, ele percebe que cada uma conta os passos de um jeito diferente, provavelmente por causa da altura. Isso é frustrante porque as unidades de medida nesse mundo são uma bagunça total, baseadas mais em valores aproximados do que em qualquer padrão real. Cansado disso, ele decide que está mais do que na hora de criar medidas claras e unificadas do zero, e coloca a Ana encarregada da tarefa. Em seguida, estamos no Porto Clearwater, onde o Cavaleiro de Garcia parece bem convencido com o sucesso do porto. Ele está convencido de que a rainha de Clearwater é imbatível e está destinada a governar Greycastle depois de lidar com Timothy mais uma vez. Mas ele fica intrigado com a preocupação e ansiedade recentes de sua senhora. De repente, um homem chega, informando que os chefes dos clãs Sandstone e Blackbone querem vê-la. O cavaleiro diz para ele trazê-los, mas esses caras aparecem sem serem convidados mesmo assim. O grandalhão cumprimenta a dama com umas frases estranhas e cafonas, e a outra mulher também faz uma saudação do mesmo jeito. Esse cara grande é o chefe Blackbone, conhecido como Blackbone, enquanto a mulher é a chefe cabala do clã Sandstone. Assim que chegam, ambos expressam preocupação porque seus guerreiros vêm enfrentando fraqueza e depressão desde a última batalha, só melhorando com doses regulares dos novos comprimidos. Eles vieram pedir mais, e Blackbone reforça a mesma preocupação. Mas Garcia desconversa sobre o pedido deles, dizendo que toda a produção está uma bagunça no momento. Ela diz que não tem muito disponível e que eles vão ter que esperar pelo próximo lote. Os chefes perguntam quanto tempo terão que esperar. Ela responde de forma enigmática que, como tudo sobre os comprimidos é sigiloso, manda que eles voltem por enquanto e aguardem com paciência. Seu cavaleiro rapidamente os apressa a sair assim que Garcia deixa claro que espera pagamento em ouro real ou até mesmo água do rio. O cavaleiro arrogante fica furioso, desprezando essas pessoas como insetos insignificantes que estão sempre implorando favores. Enquanto isso, Garcia parece visivelmente preocupada. Percebendo o desconforto dela, Blonde pergunta se ela está preocupada com o problema dos comprimidos. Garcia nega e revela que já resolveu essa questão. Ela está planejando ameaçar a igreja. Ela vai exigir que enviem os comprimidos imediatamente ou vai pendurar as cabeças dos padres de Clearwater Port no navio principal dos Velas Negras. Em seguida, ela entrega uma carta, que é a verdadeira fonte de sua ansiedade o tempo todo. Enquanto o cavaleiro lê, ela explica que é de um espião em Hermes. A carta revela que a igreja tomou o controle da capital do reino, acusando a rainha Lina de Vervinter de esconder sua identidade como bruxa por anos. Essa notícia realmente abala o cavaleiro, e é então que Garcia declara que está cansada da visão de Clearwater Port e decide aproveitar essa rara oportunidade para viajar para algum lugar novo e mudar de ares. Seu cavaleiro rapidamente percebe que ela está querendo usar o caos em Evervinter a seu favor. Ela confirma, mencionando que seu irmão idiota, Timothy, está tão ocupado tentando reunificar o leste que nem se importa com ela. E quanto ao Roland, ele é um bobalhão que, surpreendentemente, conquistou a fortaleza Longson, mas depois voltou para a cidade fronteiriça. E ela tem certeza de que ele deve estar morrendo de medo da irmã, porque era ela quem costumava intimidá-lo até ele fazer xixi nas calças. O cavaleiro está bem feliz que não sobrou ninguém para atrapalhar seu caminho. Parece que o caminho dela para se tornar rainha está totalmente livre. A cena então muda para a cidade sagrada, onde vemos os grandes sacerdotes reunidos em sua câmara do conselho. Eles estão pressionando o arcebispo Typhon sobre a situação de lei e ordem em Evervinter. O velho relata que, tirando alguns nobres teimosos, em Evervinter, a maioria das pessoas está realmente aceitando bem a tomada de poder pela igreja. Ele promete que esses nobres que não se arrependerem serão tratados um por um. A mulher então decide simplesmente matar esses nobres que só buscam prazeres sem sentido. É então que outro bispo intervém, dizendo que eles deveriam esperar as coisas se acalmarem no reino antes de se livrarem dos nobres. Assim, a igreja não enfrentaria a resistência do povo. No momento, ele planeja oferecer a eles cargos equivalentes aos seus títulos atuais sob a lei da igreja, embora esses títulos não sejam passados para as próximas gerações. Ele lembra a todos que o objetivo é abolir a monarquia eventualmente, então não há motivo para a pressa. Ritter, sentindo-se um pouco decepcionada, concorda relutantemente em esperar mais um dia para matar aqueles nobres imundos. Parece que os comentários atrevidos dela realmente deixam Typhon nervoso. Seguindo em frente, o padre Manny pergunta ao seu amigo Typhon sobre a situação no castelo. Em resposta, o velho relata que, de acordo com as informações mais recentes, o novo rei Timothy não voltou para a cidade real após sua derrota, mas foi direto para a região leste. Na guerra, ele levou o Duque Francis com ele para enfrentar a rainha Garcia de Clearwater, mas acabou provando da derrota, e o Duque também encontrou seu fim.
Então Timothy rapidamente se moveu para dividir o território do Duque na região leste. O padre Manny acha essa notícia bastante satisfatória e instrui sua equipe a manter o fornecimento de pílulas, equilibrando a força de Garcia e Timothy. Ele prevê que, em apenas 2 anos, não restará um soldado de pé em todo o reino de Graicastre. Parece que eles estão intencionalmente manipulando tudo para colocá-los para lutar pelo trono. Eles até enviaram aquelas pílulas vagabundas para Garcia Wimbledon para enfraquecer os dois lados. Sem contar que essas pílulas são viciantes e estão sugando a vida das pessoas que as usam. Typhoon então revela sobre o nosso herói. Ele relata que ele se recusou a tocar nessas pílulas ou aceitar ajuda da igreja. Além disso, ele não está interessado em lutar pelo trono e voltou para a cidade fronteiriça depois de conquistar Longson. Como todo mundo, Manny está perplexo sobre como nosso herói atrapalhado conseguiu derrubar a fortaleza de Longson. Lady Ritter intervém, sugerindo que talvez estejam subestimando a força do príncipe Roland. Manny admite que ficou impressionado ao ver que Roland conquistou a fortaleza de Longson e isso só mostra que ele tem força para mostrar. Mas ele tem certeza de que, por mais talentoso que alguém seja, sem recursos para apoiar, não vai durar. Já que ele escolheu recuar para a confortável cidade fronteiriça, está claro que desistiu de mexer com Graicastre. Então agora, ele não representa ameaça aos grandes planos da igreja. A dama concorda, dizendo que tudo isso é verdade no papel. Ela levanta o vestido e tira um pedaço de papel escondido em sua faixa, junto com aquela faca sorrateira. Ela entrega o papel para Manny e garante que a informação é 100% legítima. Assim que ele lê, descobre que o príncipe Roland tem bruxas ao seu lado. De volta à cidade fronteiriça, o conselheiro está visitando nosso herói, completamente surtado sobre o motivo de ele estar cobrando apenas 20% das colheitas dos servos como imposto de propriedade quando eles se tornam pessoas livres. Ele admite que até mesmo 50% ainda seria considerado generoso. O príncipe o tranquiliza, dizendo que ter um porão cheio de ouro não significa nada. Ele explica de forma inteligente que, ao cobrar apenas 20%, planeja comprar o restante das colheitas a um preço fixo. Assim, quando eles tiverem dinheiro, vão gastá-lo em coisas boas e o príncipe Roland será quem vai fornecer essas coisas boas. É uma situação em que todos ganham, o dinheiro volta para ele e o povo também poderá melhorar seu padrão de vida. De repente, o cavaleiro Carter irrompe na sala, animado, relatando que Shane voltou com sementes de cultivo do Porto Clearwater. O homem em questão está sorrindo de orelha a orelha, como se tivesse ganhado na loteria, enquanto exibe todas as plantas que o príncipe pediu. Primeiro, tem esse milho que ele chama de arroz de pérola, deixando todo mundo de queixo caído. O cara já está praticamente babando por isso. Depois, ele tira umas batatas e o nosso herói se anima como se fosse preparar uma porção de batatas fritas de dar inveja. Ao ouvir isso, Shane pergunta curioso o que são essas batatas fritas. O príncipe inventa uma história sobre ter comido isso em um banquete chique onde o chefe chamava de fritas. Depois, chega a cana-de-açúcar e o nosso herói fica empolgado, prevendo um futuro doce. Mas o pobre cavaleiro Carter não consegue achar aquilo doce, mesmo depois de dar uma mordida. Enquanto isso, o velho está surtando, tremendo igual vara verde. Ele já estava um pouco desconfiado de que o príncipe Roland pudesse estar possuído por demônios, mas agora tem certeza depois de ver esse tipo de genialidade. Ele tem certeza de que a personalidade de Roland mudou e que o comportamento dele está estranho. Ele ouviu falar de coisas que nunca soube que existiam e tem conhecimentos que ninguém mais conhece. Mas apesar de tudo isso, ele não consegue encontrar nada de ruim no que o príncipe fez até agora. Então ele decide simplesmente deixar esses pensamentos de lado, porque enquanto Roland continuar fazendo coisas boas, mesmo que seja meio diabólico, está tudo certo. Roland entrega a cana-de-açúcar ao velho, que rapidamente afunda os dentes para provar sua doçura. No final do dia, Roland está se sentindo bem cansado, pensando no relatório de Shane, e descobriu que sua irmã, Garcia, também tem os comprimidos da igreja. Agora ele entende por que a igreja está tentando ajudar ele e Garcia com esses comprimidos. Eles querem provocar um conflito. Diante disso, ele planeja preparar armas de alta cadência de tiro para enfrentar as ameaças que se aproximam. De repente, Ana aparece, pegando-o completamente de surpresa e deixando-o assustado. O príncipe brinca sobre a Nirringali sempre aparecer do nada, e que agora Ana também começou a fazer o mesmo, provocando-a dizendo que um dia ela ainda vai lhe causar um ataque cardíaco. Ele então pergunta por que ela está ali em vez de estar na aula. Ela explica que está presa em um problema difícil de física e que a professora Scroll a mandou até ele para pedir uma ajudinha pessoal. Depois de ver o problema, ele admite que também não é nenhum especialista em mecânica quântica. Mesmo assim, ele tenta ensiná-la, mergulhando em assuntos como diferentes dimensões. Enquanto passam o tempo juntos, a noite vai caindo e eles terminam os estudos. Na hora de se despedirem, eles trocam olhares intensos que deixam os dois corados. Eles rapidamente desviam o olhar, sentindo aquele clima de constrangimento. O príncipe fica tímido demais para tomar uma atitude, mas Ana toma a iniciativa e se aproxima dele.
Ele finalmente cria coragem e coloca delicadamente a mão sob a orelha direita dela. Quando se sentem mais à vontade, eles se aproximam e compartilham um beijo. Outro dia começa em Borderton. Nidhingale olha ao redor e percebe vários slogans espalhados por todo lado, incentivando as pessoas a trabalharem duro. Curiosa, ela pergunta por que esses slogans estão por toda parte. O príncipe explica que eles servem para inspirar as pessoas a construírem sua riqueza através do trabalho árduo. Ele acredita que essas palavras vão acabar se tornando realidade e vão tocar profundamente todos ali. Enquanto isso, vemos Ana preparando algumas coisas que parecem ser de um laboratório de química. Ela se pergunta em voz alta por que estão derretendo e remodelando esses copos de vidro que estão perfeitos. Em resposta, ele revela para essas moças curiosas que é para os alquimistas que vão visitar Borderton no futuro. Nidhingale pega um funil, finge que é uma taça de vinho e faz um brinde imaginário enquanto observa o objeto com seus olhos curiosos. O príncipe explica que está ocupado demais para descobrir como transformar areia em vidro transparente, então, por enquanto, está usando o vidro que já tem disponível. Isso deixa a garota ainda mais confusa. Ela está se perguntando qual é a ligação entre areia e vidro. O príncipe responde que é preciso refinar a areia para obter vidro perfeitamente transparente. Caso contrário, ele tende a sair marrom ou verde. O equipamento de química precisa ser puro e incolor. Enquanto isso, Nidhingale continua brincando com os equipamentos e leva uma batidinha brincalhona na cabeça, e nosso herói segue ensinando Ana sobre como pretende usar os equipamentos para lidar com ácidos e realizar mais experimentos. Depois da batidinha brincalhona, Nidhingale se afasta enquanto o príncipe continua ensinando Ana. Nidhingale avista alguns petiscos deliciosos na mesa e não consegue resistir. Sendo uma verdadeira amante de lanches, ela pega um pãozinho no vapor e dá uma grande mordida. O sabor a transporta instantaneamente para o paraíso. Quando ela abre os olhos, é como se estivesse vagando por um campo de trigo maduro, aproveitando cada mordida com aquele cheiro de trigo e uma textura incrível. O recheio dentro está transbordando de sabor, e o gostinho que fica na boca parece não acabar nunca. Holland persegue a moça saboreando o lanche sozinha e, sorrindo, conta que é um pãozinho no vapor que ele pediu especialmente para o chefe preparar. Em seguida, ele decide que todos devem lavar as mãos sujas e tomar um chá da tarde para aproveitarem essas delícias juntos, e as duas moças aguardam ansiosas por isso. Com o passar do dia, o sol escaldante faz com que Nidhingale mal consiga manter os olhos abertos. Enquanto isso, o príncipe Holland está brincando com Ana, e um leve sorriso surge no rosto de Nidhingale. Seus olhos se fecham devagar enquanto ela adormece, com pensamentos repletos de sonhos em que se casa com nosso príncipe. Em seu sonho, ela caminha pelo corredor de uma grande igreja, ladeada por outras bruxas. Quando chegam ao altar, o príncipe levanta o véu de seu rosto, revelando sua verdadeira beleza, e eles compartilham um beijo. Enquanto ela está perdida nesse sonho, Ana brinca dizendo ao príncipe Holland para fazer silêncio, porque tem certeza de que sua irmã mais velha deve estar tendo um sonho maravilhoso. É a única coisa que pode explicar o sorriso em seu rosto. Em seguida, voltamos para a cidade sagrada, onde encontramos novamente os 3 arcebispos. Eles estão em uma discussão séria sobre exterminar as bruxas que nosso herói está abrigando em Vila Fronteiriça. No entanto, como a igreja já está se preparando para atacar Wolfheart, estão com poucos soldados. O arcebispo Maine designa a sacerdotisa Mira para liderar uma unidade pequena, mas de elite, chamada de Exército do Julgamento. Ele está